Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Olá, sejam bem-vindos ao programa Papo Espírita da Comunhão Espírita de Brasília. Hoje o nosso tema é muito importante. Hoje nós vamos conversar sobre autocuidado e a libertação dos sofrimentos. E como esse tema é importantíssimo, temos hoje nossa colaboradora Thelma Alves. Tudo bem, Thelma? Tudo bem. E bom conhecer a Gínia no nosso programa de hoje. E também temos a nossa convidada, a Gínia Neiva. Tudo bem, Gínia? Olá, meninas. Prazer é todo meu. Feliz por estarmos aqui mais uma vez. Nossa, foi muito bom. Nós já conversamos com Gínia sobre os efeitos imediatos da prece, né, Gínia? Então, Gínia é uma convidada em que os assuntos transcorrem numa seriedade leve. Bom, gente, para começar o nosso papo de hoje, né? Como é que o autocuidado pode nos ajudar a nos libertar dos sofrimentos? Nós vamos lembrar que nós estamos inseridos numa sociedade adoecida, não é? Muito pessimista, competitiva. E uma sociedade nesse nível é uma sociedade que estimula, né, as pessoas a viverem cada vez mais para fora, criarem os seus valores baseado nos valores da coletividade. O sucesso é o sucesso material, não é o sucesso interno, do quanto eu consigo harmonizar comigo, quanto que eu consigo me conhecer. E nesse sentido, às vezes parece um pouco contraditório nós queremos conversar sobre autocuidado, mas mais importante ainda esse assunto se torna, não é? Afinal de contas, nós precisamos olhar para nós. E olhar para nós, na questão do autocuidado, eu gostaria de que a Tínia nos dissesse, Tínia, quando nós estamos falando de autocuidado, o que exatamente nós estamos querendo começar a nossa conversa de hoje? Olá, então, o autocuidado é imprescindível, né? Como você falou resumidamente. E a gente vai falar do cuidado que estamos nos dando, que vai além do físico, como você mencionou, e vamos trabalhar, pelo menos refletir esses poucos minutos do autocuidado para trabalharmos o autoamor. Vamos do autocuidado para chegarmos ao autoamor. E vamos falar do espírito imortal, que engloba o autocuidado, né? O mental, o físico e o espiritual. Mente, corpo e espírito. É sobre isso que nós vamos falar, por isso que é de extrema importância. Vai além do físico. Estamos falando também do cuidado com o espírito imortal que somos. Com relação à questão do corpo físico, sempre que se fala em autocuidado, às vezes a gente tem a errônea assimilação de que nós estamos falando do cuidado do corpo físico. E ainda assim, né, nós estamos numa época em que cuidar do corpo físico significa corresponder a um padrão de beleza física, né? E nem todos corresponderão, porque cada um tem um corpo diferente, né? E aí também chega uma reflexão. Se eu tenho um corpo perfeito, eu devo cuidar, ainda que seja dentro desse padrão em que nós estamos vivendo, né? Do super malhado, né? Do exagero, né? Da impossibilidade do envelhecimento, porque aí tem N técnicas, nada contra, mas tudo que é em excesso, né, acaba nos tirando a realidade de quem somos. Mas e quando Isso mesmo. E quando, por acaso, Gínia, acontece de nascer-se num processo expiatório, com alguma deformidade física, às vezes pensa-se, já que eu tenho uma deficiência, eu não devo ter autocuidado, né? Esse pensamento nos leva a algum lugar ou esse pensamento cada vez mais nos derrota, nos autossabota? Como é que fica isso, Gínia? Pergunta muito interessante, né, Miriam? Que muitos irmãos, muitas vezes nós esquecemos, né? Ou ainda não meditamos sobre. O corpo humano é um empreendimento divino grandioso, né? Somos herdeiros de nós mesmos. Em cada existência, nós recebemos um corpo novo.
E aí a gente pergunta, como é que está a sua relação consigo mesmo nessa encarnação? Com essa experiência de desafio, né? Porque às vezes eu recebi um corpo como uma experiência de desafio para eu trabalhar o autocuidado. O autocuidado além do físico, né? E esse autocuidado além do físico, ele nos leva ao autoamor. O autoamor estimula a virtude também da autoaceitação. Então a gente está falando de virtudes, né? Autocuidado, aceitar o que Deus me permitiu, né, ter nesta encarnação. Essa aceitação desenvolve em mim um autoamor. Quando eu me aceito como eu sou, eu vejo em minhas imperfeições situações temporárias e me esforço para corrigir os meus erros, né, o que faz parte, o que está ao meu alcance. Quando eu começo a me amar, eu me fortaleço, né? Eu me fortaleço para quê? Para tomar decisões frente aos desafios da vida, mesmo que essa experiência de desafio esteja voltada para o meu físico também, que isso irradia, vai ter também outras consequências no espiritual e no mental. É por isso que os espíritos gostam de chamar de experiência desafio, né? Cuidar do nosso lado espiritual vai além de seguir uma religião também, está ligado com amor próprio. E esse amor próprio que Jesus também nos falava, não é só do físico, do narciso, né? De se apreciar o físico, mas entender os nossos limites. Muitas vezes o convite da vida veio para a gente entender todas as nossas limitações. E ela começa pela física para terminar trabalhando o espiritual. Por isso que é importante essa conexão com os nossos sentimentos mais profundos, entender o nosso propósito aqui no mundo, refletir por que eu preciso trabalhar, porque trabalhar a saúde mental e espiritual tem um impacto. E esse impacto interfere diretamente na minha qualidade de vida. Eu posso melhorar a minha saúde física, todos os aspectos, né, mental e espiritual, trabalhando pelo autocuidado. Por isso que é imprescindível, é a saúde integral, né? Parte-se também desse autocuidado físico por espiritual, do espiritual por mental. Por isso que é trabalhoso e às vezes eu me autoabandono. Eu vou até colocar aqui que eu achei interessante, a Miriam colocou que às vezes a pessoa nasce com algum problema. E às vezes também, eu acho que mais difícil, pelo menos na minha concepção, às vezes a pessoa sofre algum problema, né, um acidente, uma coisa assim, e de repente ela está com algum problema físico mesmo, né, perdeu uma perna, está na cadeira de rodas, teve a face, o rosto com alguma deformidade. Aí eu acho que o impacto, de repente, seja maior e a gente também vê pessoas que se superam em relação a isso. Eu acho que está na reminiscência, né? Na sua essência, na sua maturidade, que às vezes ela até consegue se superar e ser um exemplo dentro do nosso contexto, dentro do contexto da pessoa. O que você me fala, Gina? E aí, Theo, muito interessante que ela vai precisar trabalhar o autoamor, de se olhar no espelho, não ver que era, né, aquilo que ela queria, de aceitar as críticas também, porque muitas das vezes o mundo nos trata de uma forma cruel e separa, né? Às vezes o mundo é separatista com aqueles diferentes, a questão de trabalho profissional e muitas outras questões. Então, o ser humano que vem com esse desafio, o autoamor vai ser uma ferramenta para ser trabalhada no dia a dia. A gente vê muitas pessoas que têm uma limitação no físico, às vezes no mental, e ela passa para a gente uma fé, uma experiência de vida espiritual, uma alegria de viver que a gente se envergonha, né? Tem vídeos na internet aí de vários, agora me passou o nome, mas de vários irmãos que vêm sem os braços, sem as pernas, e só tem essa parte superior, e eles falam da alegria que é viver.
né? Esses irmãos trabalham o mental, teve uma preparação também espiritual para eles. A gente não é jogado no mundo, né? Nós sabemos que a espiritualidade trabalha tudo em nós, e ali um resgate. Esse resgate dá uma alegria imensa para aquele irmão, porque ele sabe que na próxima encarnação ele virá de uma forma mais perfeita, né? Aos olhos dos homens, que a gente chama de perfeição, com todos os membros, e ele se capacitou, vamos dizer assim, no mundo espiritual para aceitar essa prova. Mas nem todos não são assim. Tem irmãos que negam a divindade em si devido a esse não trabalhar, não cultivar o alto amor. E a gente vai falar justamente do autocuidado para que ultrapassa o corpo, porque às vezes a pessoa fala assim, do jeito que eu estou nessa cadeira de rodas ou nesta cama, impossibilitado, eu não tenho como me cuidar. Mas a gente sabe que o cuidado que nós vamos falar mais aqui é do pensamento. Do pensamento que engloba mental, espiritual, psicoespiritual, né? Que é esse que vai nos dar força de querer viver um dia a mais, e cada dia mais, né? E é interessante, né, Gina? Porque se a gente parar para pensar, né, no nosso processo de vida, nós pouco ou quase nada falamos e damos importância a esse autocuidado. Estamos tão para fora, tão buscando corresponder a esses valores, né, da nossa vida material, que a gente não se dá conta disso. E às vezes, né, nós estamos falando da questão do corpo físico ainda, mas nós ainda somos muito sensação, muito nossos sentidos, não é? Então, a gente só percebe quando esses sentidos são, de alguma forma, aguçados. Então, perceber-se, né, com alguma coisa que lhe falta, nos dá a percepção do quanto é importante nós estarmos preparados para qualquer episódio da nossa vida que não corresponda a uma expectativa que nós tenhamos de normalidade, de perfeição, as duas coisas entre aspas, né? E você falou uma coisa interessante, Gina, pensamento, né? Me lembrei aqui, Emmanuel falando que o pensamento é como as mãos para nós encarnados. Então, quanto é importante dominarmos os pensamentos, e às vezes a gente acha que o pensamento é uma coisa que eu penso, né? Que eu tenho minhas ideias, e essas ideias ficam apenas cerceadas no meu cérebro, né? E, no entanto, nós vamos aprendendo nessa doutrina, que tanto nos esclarece, orienta, que pensamento são os nossos braços, né? Se nós pudéssemos falar, nossos braços espirituais, porque sem os nossos braços, sem as nossas mãos, o que nós poderíamos fazer? Estaríamos nos dificultando na questão do autocuidado do corpo, não conseguiríamos realizar, né, nada de cunho de produção material, né, com as nossas próprias, teríamos perdido o sentido, né, a oportunidade de se dar as mãos, né, de sentir o abraço. Então, o pensamento é extremamente importante, como você está falando. Mas nos fala um pouquinho mais desse pensamento enquanto uma ferramenta importantíssima para o nosso autocuidado. Se a gente perguntar para cada um, né, quais são as práticas que você usa, né, para cuidar de si mesmo? Cada um vai trazer aquilo que é o seu habitual, a sua rotina. E o pensamento, essa dimensão mental e espiritual, como seres espirituais que somos, trabalha essa parte da aceitação, você se sentir co-criador com Deus, né? E o pensamento nos deixa, nos traz isso, co-criar. Somos co-criadores quando a mãe gesta um bebê. Deus está ali criando, né? Os pais, como está no livro dos Espíritos, auxilia na criação do corpo. Mas na criação do Espírito é Deus. Mas mesmo assim nós somos co-criadores com Deus. E o pensamento nos auxilia também esse entendimento de sermos co-criadores. Os irmãos que porventura nesse momento estiverem nos ouvindo, ou que alguém vai passar para algum irmão que sente falta dessa questão física para poder entender o espiritual, a gente lembrar que no meu pensamento, através dele, eu posso também me curar, como eu posso adoecer.
eu sou um espírito imortal, um ser inteligente da criação, né? Igual está na pergunta 76 do Livro dos Espíritos. Ela está falando, você é essência divina, herdeiro do universo. Mas se a gente perguntar para alguém que esteja nesse momento sem poder cuidar de si, perguntando, você se sente assim? Um herdeiro de Deus, uma essência divina? Se esse irmão não trabalhou esse autocuidado, já, né, o autoconhecimento, indo para o autoamor, ele vai dizer que não, porque ele se sente imobilizado. Mas o pensamento dele é livre. Mas isso é algo que deve ser tão refletido, né? O autocuidado espiritual envolve o autoconhecimento, né? E o espiritismo vem nos trazer essa reflexão. Você mesmo aí, que não está podendo cuidar de si, você pode cuidar pelo pensamento, porque você é um espírito imortal, um ser inteligente da criação, uma essência divina. Você precisa se sentir para poder esse pensamento te dar margem, né? Uma pessoa que tem o autocuidado, ela, por exemplo, nessa dimensão do pensamento, ela procura não entrar numa relação tóxica. Ela cuida do seu espaço ali, do que permite. Ela cuida da alimentação, mesmo que não seja ela que faça, mas ela separa. Tem a parte do sono. Aprende a dizer não. Olha como vai além do corpo, né? O dizer não. Tem a capacidade de olhar para si e validar suas emoções. E até mesmo o autocuidado, ele engloba, quando eu estou triste, eu não nego isso. Eu falo para as outras pessoas, estou triste. Hoje não. Então, as limitações físicas nossas, elas vão ter um peso maior se o meu pensamento, e se eu, espírito imortal, eu aceitar isso como limitação. É por isso que a doutrina espírita ela é libertadora, esse autocuidado espiritual, quando o espiritismo vem nos trazer essa reflexão. Você não é só esse corpo, você é muito mais do que esse corpo. Você, Thelma, o que nos diz? Eu estava ouvindo, achei interessante em relação até esse autocuidado, de primeiro você trabalhar si, esse autoconhecimento que é importante, porque a gente vai ver, eu sempre coloco nesse autoconhecimento aqui, né, gente? Mas é importante porque você vai ver os seus limites. E você, com essa questão de se conhecer, você vai trabalhar falando, eu tenho esse problema, eu tenho esse defeito, eu estou sendo agressiva neste momento, mas eu sei agora o que eu posso me trabalhar. Porque sem saber tudo isso, como é que a gente vai se cuidar, né? Então, o pai é fácil, porque ele sabe, ele nos conhece, mas a gente geralmente a gente não se conhece ainda. Por isso que a gente não se ama, né, gente? Isso mesmo, né? Tudo está interligado, né? Autocuidado, autoconhecimento, que nos leva ao autoamor. Autocuidado também é a capacidade de olharmos para dentro, né? Para dentro, para a alma, para os sentimentos, esse mergulho, por isso que o autoconhecimento faz parte. Refletirmos o que podemos fazer para cuidar de nós. E promover uma qualidade de vida, né? Uma qualidade de vida física, espiritual, mental. E por isso que muitas vezes, muitas pessoas não se relacionam, né, com o mundo lá fora, porque ela se sente tão limitada. Então, essa palavra defeito, a gente pode trocar por limitação. Limitação porque eu não trabalhei o autoconhecimento, e é por isso que eu não me cuido, porque eu não parei para refletir. Cultivar o autoamor, né, essa prática de me olhar no espelho e me achar bonita como eu estou. Vai muito mais do que as questões da vaidade, né? Porque quando a gente trabalha os pilares desse autocuidado, né, se fôssemos colocar, elencar, né, como um degrau, vai do físico para o emocional, e depois passa para o social. Esse pilar é muito importante, a gente vê o autocuidado como algo para a gente evoluir, né, alcançar. Porque muitas vezes eu tenho uma mente brilhante, mas o meu físico está descuidado. Se meu físico está descuidado, eu vou contrair uma doença, né? Eu vou, de alguma forma, imagine, eu tenho uma mente brilhante, mas não tomar banho todo dia.
não escovar meus dentes, não ir ao médico. Então, isso não funciona assim. Tudo depende, né, de algo que vai degradar, né, esse pilar. O pilar do físico, eu vejo que o meu emocional também precisa. Eu passo para o social. O que é o social, o autocuidado social nessa área social? É dividir a minha vida, o meu tempo também com amigos, que eu preciso, nós precisamos disso. Pedir e oferecer ajuda. Do espiritual é o refletir. Esse autocuidado espiritual é a reflexão, é a religiosidade, né? Que a gente está falando muito mais do que ter uma religião. Refletir de que forma eu percebo o mundo. Porque o mundo externo é um reflexo do que se passa em minha mente, né? Joana de Ângeles, ela gosta muito de trabalhar nos livros dela essa forma, né? Pensamento, reflexão, visão de mundo. O meu mental reflete, o mundo lá fora reflete o que passa na minha mente. Se eu estou alegre, compassiva, eu vejo todo mundo lá fora, eu presto mais atenção nisso. Quando eu estou repleta de pensamentos negativos, nocivos, eu percebo que o mundo está sombrio, eu vou dar muita atenção às coisas que não são boas, que me fazem sofrer. Então, quando a nossa mente descansa, está em paz, o mundo lá fora também está. O autocuidado também reflete isso, passa do físico para o emocional, viaja, passeia no social, mas o que a gente se aprofunda é sempre no espiritual, né? É interessante, né? Enquanto você estava falando, Gina, estava aqui lembrando, né? O quanto é importante a gente perceber essa questão do pensamento, né? Enquanto expressão nossa de espírito imortal, o quanto ele age e atua na nossa esfera material e também na nossa esfera espiritual, que nós somos um só, né? Somos espíritos imortais vivendo uma experiência nesse corpo físico, né? E aí me lembrei de como é que é interessante a gente perceber que quando nós estamos alegres por alguma coisa que nos acontece, o quanto, às vezes, uma coisa que nos aborreceria em uma outra situação, nós passamos de uma forma mais tranquila, né? Quando nós estamos focados com aquele pensamento, por exemplo, quando nós estamos com alguém da família grávida, né, por exemplo, então a gente fica super feliz e parece que todo mundo está grávido. A gente anda na rua, só vê mulheres grávidas. Quando você está pensando num determinado cor de um carro, trocar o carro, por exemplo, numa cor, você só vê o carro daquela cor ou daquela marca. Mas parece que é coincidência, mas nós sabemos que não há coincidência, né? Não há o acaso. É para que a gente possa perceber o quanto nossos pensamentos atraem para nós, né? A nossa atenção, a atenção atrai. Você falou dessa responsabilidade dos nossos pensamentos na produção da saúde, como na produção da doença, da enfermidade, né? E também, junto com essa questão da enfermidade, nossos pensamentos se afinizarem com pensamentos de outros, né, companheiros, irmãos nossos do plano espiritual, que às vezes são desafetos nossos, e o quanto eles também podem interferir, né, quando a gente se disponibiliza a acatar, a acolher as ideias, o quanto que a gente às vezes mantém uma tristeza que não é necessária de ter, o quanto a gente mantém um foco no desejo de alguma coisa, né? Em prejuízo da nossa saúde, em prejuízo das nossas relações, quanto que isso está agregado uma energia maior do que a nossa, né? Então, quando você fala da questão do mental, né, do social e do espiritual, então, enquanto autocuidado, vejo que ele nos ajuda nessa libertação do sofrimento. E o que é sofrer, né? Que a gente entende. Sofrer é tudo aquilo que vem ao contrário, né? Na contramão do que eu, Miriam, valorizo enquanto coisas boas para mim. Porque cada um tem seu nível, né? Mas quando nós estamos no conhecimento dos ensinamentos dos Cristo, de Jesus, nós, então, como se a gente pudesse organizar, ordenar o que é bom para mim, né? Porque o que é bom para mim é bom para a Gínio, é bom para a Thelma, né? E esse bom está na questão do amor. E Gínio falou da questão do autocuidado, né?
Gina, quando a gente fala de autocuidado também, fico aqui pensando, você falou de autocuidado, você falou de autoamor. Como é que como é que a gente pode dizer àqueles que nos ouvem que o autocuidado é uma necessidade nossa, talvez no sentido de que o autocuidado, na verdade, é uma autoaceitação, né? Autoaceitação do momento que eu estou vivendo, uma autoaceitação da minha aparência física, às vezes, né? Como é que essas pessoas, esses nossos companheiros que nos ouvem nesse momento, podem estar vislumbrando essa autoaceitação enquanto autocuidado, enquanto nos ajudando a nos libertar dos nossos sofrimentos, Gínia? É interessante isso também, Miriam, porque muitas vezes o ser espiritual que somos nega a criação, né? Então, se autocuidado é um aprendizado que todos nós precisamos fazer, aprendemos a olhar para nós, sermos honestos com a nossa própria consciência, né? Eu preciso ser honesta, assim, que eu sou o que eu dei conta de ser, de fazer, eu tenho um corpo perfeito dentro do que eu mereci, né? Isso eu já estou falando ao nível espiritual daquelas pessoas que já aceitam a doutrina espírita, né? Se a pessoa está vendo esse vídeo pela primeira vez, nunca estudou sobre espiritualidade, né? Torna mais trabalhoso para ela, porque ela vai no concreto, ela vai no físico, né? Ela vai no que o espelho mostra para ela. Se a gente perceber, né, que você já se deu conta do seu papel no mundo, essa pergunta assim é muito forte para a pessoa. Você já se deu conta que você tem um propósito existencial e que está aqui para cumprir essa missão? E é por isso que você precisa se cuidar, porque senão você morre, você desencarna, né? Isso é muito forte para algumas pessoas. Quando a gente está no atendimento fraterno, né? Eu trabalho no atendimento fraterno da comunhão, eu vejo que as pessoas chegam querendo respostas prontas, querendo, às vezes, um caminho que você dê para ela, mas a gente está ali para auxiliar, para fazer a pessoa ver, entender, e ela vai escolher o caminho dela. É porque às vezes a gente, essa não aceitação, eu quero que o outro me fale o que é bom para mim, para depois eu falar que a culpa é dele. Então isso é muito trabalhoso, a gente aceitar o que a gente dá conta de ser, né? Essa forma que às vezes eu deixo de me cuidar para cuidar do outro, porque eu não quero olhar para o meu mundo. Né? Muitas mães cuidam dos filhos, dos esposos, né? Muito esposo também cuida dos filhos da esposa. Essa luta do ser humano de fuga que muitas vezes eu não me aceito, então eu quero fugir. Então, como ser bom para os outros se eu estou sendo um carrasco para mim mesma? Então, quando a espiritualidade pede para sermos cuidadores de nós mesmos, às vezes a gente quer ir pela tangente, né? Quer buscar um atalho. Né? Na questão 963 do Livro dos Espíritos, tem uma pergunta muito interessante de Kardec. Ele pergunta assim, se Deus se ocupa de cada homem, né? É mais ou menos assim a pergunta que está lá, 963. Deus se ocupa pessoalmente de cada homem? Aí ele completa a pergunta, ele não é muito grande, não é muito ocupado, e nós somos tão pequeninos para que Deus se ocupe em particular com cada indivíduo? Aí ele termina a pergunta falando assim, aos olhos de Deus, nós temos alguma importância? Olha, essa pergunta vale, né, 1 trilhão aí, né? Essa pergunta de Kardec é maravilhosa, porque muitos seres acham que Deus não se preocupa com ele. E qual é a resposta dos espíritos? Deus se ocupa com todos os seres, por mais pequeninos que sejam, nada para sua bondade é destituído de valor. Resumindo, com cada homem, com cada ser, Deus se ocupa sim. Uma das partes mais importantes do universo é você, né? Para a pessoa, às vezes isso dá uma acordada, né, na gente, dá um susto, para a gente entender que Deus se preocupa com mínimos detalhes, né, do micróbio lá do átomo até os arcanjos. Então, traduzindo, Jesus conta conosco, conta comigo, conta com vocês, conta com cada um de nós para fazermos a diferença
positiva no universo. Então, a gente precisa trabalhar a nossa aceitação. Eu sou filha de Deus, eu estou conectada com todas as criaturas e me sentir fazer parte desse mundo. Deus confia em mim, Deus me vê. Então, eu preciso respeitar a minha história, me perdoar, me cuidar, ser feliz. E eu sempre digo isso nas minhas palestras ou no atendimento fraterno, ainda dá tempo. Porque às vezes a pessoa acha que não dá tempo. Porque essa não aceitação ali, ela trabalhou muito tempo, se machucou, magoou, contraiu débitos, né? Porque contraiu débitos porque deixou de se cuidar. É mais ou menos por aí. É trabalhoso, né? Não dá para a gente dissecar esse assunto, né? Dissolver todo aqui, mas é por esse caminho mesmo. Eu queria colocar, Gíria, até na nosso roteirinho aqui, assim, geralmente as pessoas que cuidam dos outros, né? Elas esquecem de si, ou então está fugindo de si, né? Ela joga tudo para o outro e acaba se esquecendo de tudo, né? Dela. Eu queria que você abordasse um pouquinho sobre isso. Sim, né, quando eu falo assim, dá muito trabalho. Às vezes a gente vê a pessoa, dá muito trabalho cuidar de mim. Né? Como ser bom para os outros e para mim eu não sou. Então, como é trabalhoso cuidar de nós mesmos? A gente mesmo cuidar das nossas feridas, às vezes a gente pega o cuidar do outro. A gente vai cuidando de toda a família e esquece de nós mesmos. Por isso que o autocuidado nos leva ao autoamor. Mas de que forma eu posso amar a mim mesmo se eu odeio tudo que é em mim? Tem irmãos que falam isso. Como eu posso me amar se eu odeio tudo? Aí eu entro, o primeiro é o autocuidado. Porque como amar a si mesmo a partir da proposta de Jesus? Estamos aqui falando de doutrina espírita, né? Não estamos levando para o lado psicológico, não. A gente está levando para o lado religioso. É de religiosidade, do lado amoroso espiritual, né? Do lado da amorosidade que Jesus veio nos ensinar. Mas de que forma eu posso cuidar de mim mesma? Eu posso trabalhar me amando. Começo me amando. E como? Me cuidando. A proposta de Jesus é um imperativo, que não deve ser confundida, né, com o egoísmo, com o egocentrismo. Quando Jesus fala do amor próprio, muitos irmãos se confundem, né, que é esse autocuidado externo, né? Mas essa proposta de Jesus, não podemos confundir com o egoísmo, com o egocentrismo. Vamos sair dessa parte. O amor que Jesus veio nos falar, que muitas vezes eu preciso cuidar de mim, me aceitar como sou, cuidar de mim primeiro para poder cuidar do outro, significa o respeito a este ser que nós somos. Ele veio também falar, amar a si mesmo é a felicidade que o indivíduo tem e merece ter. É um amor preservador, é o culto aos hábitos sadios. Por isso que o autocuidado, ele é trabalhoso. Como é trabalhoso, eu prefiro cuidar do outro, que aí eu deixo as minhas coisas lá guardadinhas, né? Os meus defeitos, os meus problemas, as minhas dores, aí eu parto para cuidar do outro. Então, esse amor que Jesus veio nos trazer, da paz interior, do cultuar os hábitos sadios, dos cuidados morais, que muitas vezes eu esqueço, dos cuidados espirituais, até mesmo dos intelectuais, tudo para conosco mesmo. Aí eu vou refletir, o outro vai refletir em mim, porque eu já trabalhei. Fazer as melhores escolhas para mim mesma. Tá vendo como o autocuidado é trabalhoso? Então, às vezes, eu esqueço de mim para cuidar do outro. Aí eu tenho que me ver como espírito imortal. Nunca deixar de respeitar, ou seja, trabalhando sempre o autorrespeito, o bem comum. Né? Esse autocuidado nos leva ao autoamor. Aí eu passo a me amar e me cuidar melhor. Essa visão, isso me proporciona uma visão mais clara de quem eu sou, do que eu desejo dessa vida e do que eu não desejo também. É de estabelecermos metas,
para a nossa existência. O autocuidado está envolvendo tudo isso. Mas se eu vejo que é trabalhoso cuidar de mim mesma, eu parto para cuidar de todo mundo. Eu tenho um tempo para todo mundo, mas não tenho para mim. Aí eu me desleixo, eu afasto da essência divina que eu sou. Eu me adoeço. Eu atraio irmãos do mundo espiritual que estão nas sombras da ignorância. Eu não vejo mais luz e nem a beleza que a vida é. Eu passo a ser uma pessoa ranzinza muitas vezes e passo a reclamar e me vejo como vítima. Isso é trabalhoso. Isso dói. E as pessoas que passam por isso, procura atendimento fraterno da casa espírita mais próxima. Procura uma terapia, também auxilia. A gente tem que procurar o que está mais próximo de nós, para começar esse autocuidado, para chegarmos ao autoamor. É como Joana fala em um dos seus livros, o autoacolhimento amoroso. É uma frase muito bonita, mas é muito mais bonita quando a gente aprende e coloca em prática em nossas vidas. Nossa, e tudo que você falou agora está nos dizendo o caminho, né? O procedimento que nós devemos ter para conosco mesmo, enquanto espíritos imortais, enquanto, né, pessoas encarnadas que somos nesse momento, né, Gina? Porque, de fato, nós estamos tão preocupados em livrarmos do sofrimento, da dificuldade, né, da dor que a gente vê, né, que a gente esquece que essa dor, né, que nós ainda estamos no mundo de provas e expiações, na qual a gente ainda só consegue aprender mediante a dor que nos instiga, alguma sensação nossa, né? Para que a gente possa despertar uma necessidade de reflexão, de repensar, né? De olhar por que isso está me doendo tanto, por que isso está me machucando tanto, porque nós vamos aprendendo na doutrina que a dor é necessária nesse sentido de nos despertar para determinados pensamentos ou atitudes que nós estamos tendo que são contrárias, né, a esse ordenamento do que é bom, né, do que é justo, do que é o amor. E quando nós estamos nessa dor e a gente compreende ela, o que eu posso aprender, né? O que eu devo aprender com ela? Eu escolho não sofrer, porque o não sofrimento é o não entendimento do propósito dessa dor, né? Foi isso que eu entendi que você estava nos trazendo, enquanto que esse autocuidado, que é integral, não significa só do corpo físico, ele nos liberta desse sofrimento, né? E o quanto que quando a gente se desliga de cuidar da gente com a justificativa de que estamos cuidando do outro, a gente, às vezes, em determinada situação, a gente deve mesmo, né? Cuidar do outro, né? A não é se descuidar de si, né? Eu achei muito interessante isso que você trouxe, sabe, Xinha? E como esse papo é assim, a gente vai conversando, e aí a gente vai gostando do assunto e o tempo vai cortando. Imagina, o que você poderia nos dizer como mensagem para aqueles que estão nos ouvindo? Um estímulo, né? Mais do que você já nos deu aqui nessa conversa, desse papo hoje, um estímulo para que eles vejam o autocuidado como prioridade e como um instrumento importante para a libertação dos nossos sofrimentos. Que é o nosso tema, né? Autocuidado, que vai nos levar à libertação dos sofrimentos, né? O autocuidado é a libertação dos sofrimentos. A doutrina espírita é uma doutrina libertadora, consoladora, né? Vamos partir assim, todos nós trazemos em nós o potencial divino, mas ainda com muitas imperfeições humanas. Então esse potencial está adormecido. Eu preciso desenvolver o sentimento de filiação divina, para que o autocuidado me liberte do sofrimento. Desenvolver o sentimento de sentir filha de Deus, né? Deus me criou. Tudo que Deus cria é por amor e para o amor. Eu gosto de Joana de Ângeles quando se fala dessas questões, né, psíquicas
mas também de virtudes. Quando a gente trabalha de dor, eu gosto muito de trazer Joana, porque ela traz uma mensagem amorosa também, para esse momento psicológico, que eu preciso ter força do interno para o externo e vice-versa, né? Então, desenvolver esse sentimento de filiação vai me auxiliar para me libertar do sofrimento. Entender que tudo que Deus cria é por amor e para o amor. Então, Deus me criou por amor. Para quem? Para mim. Porque eu vou evoluir, vou tornar esse amor expandindo, né? Eu vou expandir tudo que está à minha volta. Vai sentir isso. Então, tudo que Ele cria, por amor e para o amor. Ele nos criou com todo o potencial para desenvolvermos esse amor profundo. Só que a gente ainda está, né, muito além, aquém, né, ainda. Estamos muito a trilhar para entender. Então, às vezes a gente desleixa mesmo. A gente acha mais fácil cuidar de tudo à nossa volta, menos de nós, porque a gente não se sente merecedor. Mas eu tenho que refletir que se Deus me criou por amor, se Ele me ama, eu sou a criação divina, o potencial, meu potencial precisa de ser desenvolvido. Esse amor profundo precisa desabrochar e dar frutos. Eu tenho que começar hoje. Eu começo a partir de mim mesma, manifestando o que eu já tenho. E gradualmente esse amor, ele se espalha pelo universo. André Luiz, lá no livro Nosso Lar, tem uma parte que eu me esqueci agora, que ele narra sobre o tempo perdido que ele teve aqui na Terra, que ele não cuidou do corpo, que ele não cuidou de si mesmo. Aí ele fala assim, para buscarmos a verdade, para que ela não nos surpreenda. Ou seja, para irmos ao encontro. E estamos aqui assistindo esse vídeo, a gente está buscando essa verdade, esse entendimento, para nos libertarmos de algo que nos faz sofrer. Então, o autocuidado nos leva, assim, ao auto-amor e que nos liberta de muitos sofrimentos. Somos todos importantes para Deus. Precisamos estabelecer metas de cuidados com o futuro para nós mesmos. Entendermos como criaturas únicas que somos. Buscar a felicidade através do aprender a amar a si próprio. E a gente amando a nós mesmos, a gente passa a amar o outro, vai entender esse amor de Deus. Ame a você mesmo, enquanto é hoje, né? Assim como o André Luiz traz essa mensagem. Porque muitas vezes nós vamos querer determinar o comportamento do outro, controlar o filho, controlar todo mundo. Como se pudéssemos controlar alguma coisa. Só podemos controlar a nós. O outro, infelizmente, a gente não tem como controlar. Quando a gente tenta controlar o outro, eu estou infringindo o livre-arbítrio. Aí eu sofro. Quando, na verdade, deveríamos nos conhecer, nos controlar, cuidando de nós. Então, uma mensagem que eu deixo para cada um é que o Evangelho de Jesus é um convite. É um convite amoroso, que nos concede vários ensinamentos. E a doutrina espírita, ela vem nos facilitar essa compreensão do que Jesus nos trouxe. O Evangelho também é um precioso, está nos ensinando. O Evangelho também nos traz que é preciso termos autocuidado, trabalhando a confiança no Pai, a confiança em Deus, a confiança em Jesus e a confiança em nós mesmos, sempre olhando para dentro. Isso reduz o sofrimento psíquico, espiritual, tudo está interligado. E o objetivo é sempre praticar o amor próprio e estarmos vivendo com Jesus, esse amor que Ele nos libertou. Eu queria deixar 3 indicações de livros depois, se tiver tempo, para as pessoas continuarem aprendendo um pouco mais sobre esse assunto dentro da doutrina espírita. Eu só vou deixar 3 para poder não ficar algo que a pessoa fala assim, eu não vou alcançar isso nunca, né? Vou ter que ler muito. Vou deixar só 3. A pessoa escolhe um dos 3. Pode dizer, Gil. Amor Imbatível Amor, sempre ele, eu gosto muito desse livro, Joana de Ângeles, psicografia de Valdo Franco. Herdeiro de Deus, Herdeiro de Deus não é o livro, é um tema que está dentro do livro Filho de Deus. O livro Filho de Deus é de Joana também, e lá dentro tem um tema, Herdeiro de Deus, é muito bonito. Para as pessoas que estão em sofrimento, que não se aceitam, que não se sentem filha de Deus, que não se amam, que não trabalhou o autocuidado ainda. E o último, As Dores da Alma, de Hamed. Então, 2 de Joana de Ângeles, Amor Imbatível Amor,
lindo, maravilhoso esse livro. Herdeiro de Deus, que é um tema que está dentro do livro Filho de Deus e As Dores da Alma, de Hamed. Por hoje tá bom, porque senão as pessoas falam assim, aí é demais, né? Não, e depois é assim, a gente primeiro lê, aí depois volta e estuda, porque cada entrevírgula é uma página de ensinamentos, não é verdade? E parece que a vida nos traz uma situação para testar a leitura daquele livro. Comigo é assim, Exatamente. Quando eu estou lendo o livro, vem muita coisa para poder dizer assim, tá entendendo mesmo? É isso mesmo. Thelma, gostaria de falar alguma coisa, agora que a gente também, né, para finalizar, já que nós estamos no nosso tempinho. Não, a Gênia falou tudo, e os livros que ela indicou são maravilhosos. Vale a pena ler os 3, viu, gente? Nossa, Joana de Ângeles e Hamed são 2 espíritos que nós somos bastante fã, né, Thelma? O programa sempre está circundando assuntos e temas vindo desses 2 espíritos, né? Maravilhosos. Então, eu vou agradecer por causa do nosso horário que já está terminando, agradecer a Thelma e, acima de tudo, Gínia, muito obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos que você nos trouxe, viu? Vamos conversar sobre outros temas, com certeza, ao longo do nosso ano, né? E a vocês que nos assistiram, se gostarem, deem um like, não esqueçam, façam seus comentários, acessem a página da Comunhão Espírita de Brasília no YouTube. Lá tem vários programas do Papo Espírita, como também tem palestras, uma série de programas, né, que a Comunhão se empenha em divulgar a doutrina e facilitar isso que nós estamos tentando fazer, né? Trazer o maior número de pessoas possíveis esses conhecimentos que tanto nos libertam do sofrimento, que tanto nos ajudam a entender por que eu devo ter um autocuidado comigo mesmo. Então, o Papo Espírita, em especial, vai ao ar todas as quintas-feiras, às 19 horas. Até lá, então. Até o próximo papo. Gratidão.